Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Hoje iremos falar sobre os ETF. Tá, mas o que significa essa sigla ETF? Ela é uma sigla em inglês que significa Exchange Trade Fund, quer dizer fundo negociado na bolsa. Só que os ETFs, hoje eles são classificados como fundos de índice. Mas o que seria esse índice? O índice, explicando de uma forma bem simplificada, é como se você selecionasse um grupo dentre um todo. Calma lá que eu vou explicar. Imagina que você tem 10 fundos imobiliários. E desses 10, 5 são muito bons e 5 são muito ruins. O índice é o seguinte: quando você quer criar um índice, você vai criar. Eu quero que esse índice ele replique, ou seja, ele vai imitar o desempenho desses 5 melhores fundos imobiliários que eu escolhi. Ou eu posso criar um índice que vai replicar o desempenho dos 5 piores. É como se você tivesse uma cesta, ou seja, uma sacola com vários ativos. E aí esse índice ele vai replicar o desempenho que esses ativos tiverem. Ou seja, se você tem 5 ativos, né, dentro dessa sacola, os 5 foram bem, ou seja, os 5 subiram, esse índice ele vai estar subindo. Imagina que desses 5, 3 subiram e 2 caíram. Quer dizer o quê? Que ao invés dele subir pra caramba, ele já vai subir o quê? Um pouco menos inclinado. Agora imagina que desses 5 fundos, todos caíram. O índice vai cair também. Ou seja, o índice ele vai replicar o comportamento dos ativos que estão dentro dessa sacola. Vamos para o exemplo que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. No vídeo sobre as ações, eu tinha mostrado para vocês quais são hoje as ações que têm os maiores valores de mercado, que é Petrobras, Itaú, Vale, Banco BTG e a Ambev. E aí o que seria esse ETF? Ele seria uma cesta, realmente uma sacola, no qual dentro dele você vai ter todos esses ativos. E aí o ETF, como ele replica o índice, o ETF ele vai ser essa cesta desses ativos. E aí, por que a gente fala que é um fundo de índice? Que ele vai replicar o comportamento dessas empresas. É como se ela fosse um gráfico. Ela vai realmente, se as empresas subirem, ela vai subir junto, se as empresas descerem, ela vai descer junto. Só que essa sacola, ela foi uma sacola, né, que foi inventada por mim. Então, assim, qualquer pessoa ela pode criar um índice. Ela pode criar um índice dos 5 maiores bancos que você tem na Bolsa de Valores. Ou das 5 maiores empresas de bebida que você tem na bolsa. Um índice ele pode ser criado por qualquer um. Mas aí, se o índice vai ser bom ou não, vai depender o quê? Das empresas que tiverem dentro dessa sacola. Agora vamos para um exemplo que realmente existe. Existe um ETF que é o IVV. O IVV ele é um ETF dos Estados Unidos que replica o S&P 500. Tá, mas o que é esse SP500? Basicamente, ele é uma cesta que possui as 500 maiores empresas, ou seja, aquelas empresas gigantes que você conhece, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta e por aí vai. Todas essas empresas estão dentro dessa sacola, que é o IVV. E assim, quais são as vantagens de você investir no ETF? A primeira delas é a diversificação. Porque como você está comprando uma sacola com vários ativos dentro, se 10 ativos subirem e 2 caírem, você ainda vai continuar subindo. É claro, se esses 10 tiverem um rendimento maior do que esses 2 que estão caindo. Então, assim, você tem uma diversificação muito grande. Só que não é uma diversificação de empresas ruins, é uma diversificação de empresas boas. Então a chance de você ter um mau rendimento ou um rendimento negativo
né, que seria um prejuízo, é muito pequena. Outra vantagem é o baixo custo, porque quem vai estar administrando a quantidade desses ativos dentro da sacola não vai ser você, vai ser um especialista. E é claro, ele vai cobrar para poder fazer essa gerência. É o que a gente chama de taxa de administração. Ou seja, é como se você estivesse pagando alguém para gerenciar essa cesta. Facilidade na negociação, ou seja, você não precisa ir lá e ficar selecionando cada um dos ativos. Ah, não, vou comprar a Apple aqui, vou comprar a Nvidia, vou comprar a Microsoft. Não. Você já compra um combo que já vem tudo ali junto. Isso é facilitado nessa negociação. E a acessibilidade. Isso significa que você consegue se expor ao mercado exterior de uma maneira muito mais simples. Você consegue ter participações em várias empresas dos Estados Unidos tendo um só ativo. Só que aí dentro desse um ativo vão ter vários outros. E no Brasil, a gente tem o IVVB11. O que seria esse I? E o que seria esse IVVB11? O IVVB11 ele é um ETF brasileiro que ele replica o IVV. Ou seja, o IVV ele replica o SP500, que é um índice dos Estados Unidos, que tem dentro dele as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Como o IVV replica o SP500, o IVVB11 ele replica o IVV. Só que como ele é um ETF brasileiro, você não precisa levar o seu dinheiro para o exterior para poder ter essa participação desses ativos lá nos Estados Unidos. Você consegue comprar o IVVB11 na corretora tranquilamente, sem precisar fazer câmbio, pegar o real, transformar para dólar e depois comprar o ativo. Quando você compra o IVVB11, você já se expõe ao exterior, só que comprando um ativo em reais. Isso que é bem interessante do ETF. E como de praxe, né, a gente sempre tem que fazer uma parte prática. A gente vai ver quais são os ativos que estão dentro do IVV, que foi o ETF que eu mostrei para vocês. Então a gente vem aqui e procura IVV. Aí a gente vai no site da BlackRock. A BlackRock é a empresa que é responsável pela administração desse ETF. E aí aqui embaixo nós vamos em ativos. E aqui ele vai mostrar, né, quais são os ativos que ele possui dentro dessa sacola. Se a gente descer um pouco aqui, ó, ou seja, são 507 ativos que ele possui dentro desse fundo. Então, ó, hoje o que eles possuem a maior participação, que é a Nvidia, né, que é a empresa de tecnologia, possui um peso de 7%. Segunda, Apple. Terceira, Microsoft, Amazon, Google. Então, assim, são empresas que são gigantescas, né? Tesla tá aqui embaixo. Então, é uma forma de você se expor a essas empresas que são muito grandes de uma forma simples. Ao invés de você ter que ficar comprando cada uma delas, você compra um ativo que engloba todos eles. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira noção, né, do que é um ETF. É realmente uma forma de você se expor ao exterior muito simples. Hoje, os meus investimentos no exterior basicamente são através dos ETFs. Né? No caso, o que eu possuo é o IVVB11, que é esse que replica o SP500, que são das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é uma forma de eu me expor lá sem precisar ficar estudando cada uma das empresas. Porque vai ter um gestor que ele vai ser responsável por selecionar. Se ele está vendo que uma empresa está indo melhor do que a outra, ele vai aumentar a posição nela. Ou seja, é como se eu estivesse pagando alguém para fazer isso para mim. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.